Pra quem não está por dentro, o Oda nessa segunda-feira veio gravar um vídeo pra desabafar sobre seus copiadores no YouTube e sobre como é chato ter seu estilo copiado. E a princípio eu pensei que fosse por causa dos desenhos das thumbs, assim como foi com Xarope com X. Mas não, ele estava se referindo à edição. Ele começa o vídeo falando de como ele estava feliz de ter crescido e de ter se tornado uma referência, já que muitos inscritos iam até ele mostrar os seus vídeos e lá eles usavam uma edição que, segundo Oda, era inspirada na dele. Mas esse momento de alegria não durou muito e as coisas começaram a desandar. Segundo ele, tiveram vários canais que começaram a passar dos limites e inicialmente ele encontrou canais que copiavam ele usando as frases, sim, pasmem, as frases, os ícones e os reflexos assim como ele. E como se não bastasse, eles ainda tiveram a audácia de procurar com toda a sua força e determinação exatamente a mesma textura que o Oda usa só pra copiar ele do jeito certo. Até porque todo mundo sabe que se for pra copiar, tem que copiar direito. Ele também alega que tinham outros canais que não só usavam reflexo, mas que copiavam tudo o que ele fazia. E além disso, tinham pessoas que estavam repostando os vídeos dele e falavam por cima como se fossem suas produções. E isso tudo foi estressando o pobre Oda até chegar ao ponto dele precisar gravar esse vídeo. Mas vamos lá, eu conheci o efeito de reflexo bem antes de conhecer o próprio Oda. E pelo que sei, esse efeito começou com uma duplicata invertida da imagem original com a opacidade reduzida. Posteriormente, a duplicata passou a receber um blur para dar um efeito diferente no reflexo, até que alguém teve a brilhante ideia de dar um passo adiante usando todos esses conceitos pré-existentes com uma textura por cima para atingir um novo nível de reflexo. E eu asseguro a vocês que o gênio por trás dessa ideia com certeza não foi o Oda. No próprio vídeo ele mostra rapidamente um vídeo de um canal chamado Apollo 21, que até onde eu sei é um grupo de editores que já mexem com isso há um bom tempo e que resolveram liberar um vídeo ensinando a fazer esse reflexo há 11 meses atrás, mais especificamente dia 27 de novembro de 2020, sendo que o Oda só veio começar a usar esse efeito lá para 8 de março de 2021, o que só aí já acaba com a falácia do não tem nada parecido com o que eu faço sendo ensinado no YouTube. Mas vamos continuar. No vídeo Oda diz que seus copiadores cometiam um absurdo de ir atrás da exata textura que ele usava, sendo que existiam umas 15 variações da mesma textura que ele possuía, fora a vastidão de outras possibilidades que eles poderiam escolher. Mas a perseguição era tamanha que tinham que pegar exatamente a mesma textura que o Oda lutou tanto para conquistar. O engraçado é que essa textura é a mesma que o Apollo 21 disponibiliza no tutorial de 11 meses atrás, junto com outra textura para as pessoas poderem chegar no mesmo resultado. Mas na cabeça do Oda as pessoas deram tudo de si, se esforçaram ao máximo para copiar ele com perfeição. Mas se citar para você o vídeo do Apollo 21 não é o bastante, então vamos para um dos conselhos mais velhos que qualquer um que está na internet, que também está envolvido com mídias sociais, já ouviu por aí. Pesquise as coisas em inglês para obter mais resultados sobre algo. E pesquisando, olha só o que aparece. Canais que há 9 meses, 11 meses, 1, 2, 3 anos atrás fizeram vídeos ensinando essa técnica do reflexo no chão. Não, meu chapa, você não foi a grande mente por trás dessa ideia fantástica e bem elaborada. Você só fez aplicar ela no meio da galera da opinião. E a coisa mais comum que tem é você usar letras em conjunto com esse efeito nesses canais de tutorial. Agora você para e olha um pouquinho para os canais de opinião e de comentário, em que na maioria das vezes a edição geral consiste em letras na tela. O que você esperava que fosse acontecer? Que eles não usassem as letras com efeito de reflexo porque você usa também? Porque quando você diz, eu encontrei canais que só copiavam algumas partes e cito o reflexo, os textos e ícones, sem falar na textura, não posso esquecer dela, você soa uma de arrogância e exclusividade, como se fosse você que tivesse criado alguma coisa, ou como se isso fosse uma especialidade sua, a tal ponto de nem o básico poder ser usado sem ser tratado como uma cópia. Inicialmente, os canais que eu fui encontrando apenas copiaram algumas partes. Isso porque, além de refazerem as frases e os ícones iguais a mim, eles também replicaram um reflexo. E como se não bastasse, eles procuraram e encontraram a mesma textura que eu uso no chão. É sério. Nesse momento do vídeo, você passa totalmente a ideia de que se alguém usar o efeito do reflexo, ela vai estar te copiando. Se usar um texto sobre o chão, cuidado, estamos chegando no limite do plágio. Mas se você também usar a mesma textura que ele usa, por mais que ela esteja presente em vários tutoriais BRs e gringos por aí não. Aí você conseguiu passar de todos os limites. Tá bom, Rafael, tem tutoriais que ensinam o que ele faz de 2 anos atrás, então por que ninguém fez isso antes? Primeiro, é válido pontuar que durante o vídeo do Oda, ele se trata
coloca como uma grande mente que elaborou toda essa estrutura complexa e diz que não existem tutoriais que ensinam o que ele faz. Mas quando você prova o contrário, o discurso dos advogados muda na hora de foco pra então por que você não fez isso antes dele? Pra continuar se mantendo firmes na discussão, mesmo que a ideia do eu desenvolvi e elaborei isso tudo do zero e não tem nada parecido com o que eu faço sendo ensinado no YouTube, já tenha caído por terra. Assim, tirando essa falsa particularidade dele do jogo. O que ele fez foi pegar um efeito conhecido fora da bolha da opinião, adicionou algumas modificações e se deu a liberdade de se apossar do que compõe o todo, ou seja, as partes individuais, só porque ele foi o primeiro a popularizar isso dentro dessa bolha. Mas tudo bem, vamos tentar responder mesmo assim. O efeito já era conhecido de muito tempo, mas se difundiam com muito mais facilidade no meio dos editores em suas edits, AMVs e tipografias. O conteúdo BR sobre isso por um bom tempo foi inexistente, então é natural que as pessoas demorassem mais para vir utilizá-lo no meio da comunidade de opinião. E logicamente alguém teria que ser o primeiro a popularizar e difundir esse modelo aqui, assim como acontece com a maioria das coisas de forma geral. E só para exemplificar com algo que aconteceu aqui na nossa comunidade, nós temos os espectros de áudios, que começaram com um Bars apresentando um modelo inicial, e logo em seguida tivemos um outro modelo que foi popularizado, se não me engano, pelo Tio Jin, que também acabou apresentando uma nova forma de fazer o espectro de áudio. Ambos acabaram se tornando o pontapé inicial para a apresentação de uma nova técnica de edição e também de duas diferentes formas de como utilizar ela. O Bars poderia ter sido o único a ter tido essas duas ideias e ter apresentado elas em seu canal? Poderia, assim como poderia ter sido o Tio Jin também, assim como poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas no fim das contas, quem acabou popularizando esse efeito manjado e já bem conhecido aqui dentro dessa bolha foram esses dois. Mas o que diferencia você deles é que nenhum dos dois ficou atrás de créditos pelo feito de ter visto o tutorial antes de todo mundo. E o que acontece aqui é que a pessoa que acabou dando visibilidade a esse efeito acabou sendo você, mas como eu já disse, poderia ter sido outro. E se não fosse por mim, que estou tentando sempre implementar algo novo às minhas edições ou por qualquer outro canal menor, eu com certeza apostaria as minhas fichas nos maiores canais de opinião como divulgadores dessa técnica, visto que os maiores canais de opinião têm bons editores por trás e que em algum momento iriam acabar utilizando isso e trariam popularidade ao efeito. Assim como o Golart, que popularizou o estilo de vídeo apenas com a gameplay, ou como o Digo, que resolveu colocar textos, imagens e PNGs para dar mais vida aos seus vídeos. Assim, trazendo ideias de como as pessoas poderiam elaborar suas próprias produções. Imitar a voz do Golart ou do Digo, replicar as fotos de cachorros ou as trilhas sonoras do jeito que ele usa, isso sim é copiar. Agora, usar apenas a gameplay de fundo ou resolver editar os seus vídeos ilustrando eles, não é. Copiar uma edição é reproduzir toda ou grande parte dos elementos que compõem ela. Se eu tentar reproduzi-la fielmente, eu estaria copiando. Mas se eu uso um shake, uma movimentação, uma transição isolada ou um glitch e aplico isso no meu vídeo, eu não fiz uma cópia, eu usei um elemento de edição que já foi usado por outra pessoa e uma composição que é minha. Usar as transições de zoom in, zoom out que o Digo usa em seus vídeos não é uma cópia, porque se tratam de técnicas de edição que são de uso comum. Agora, replicar seus efeitos de blur, seus backgrounds, usar fotos dos doguinhos, se limitar a zoom in e zoom out e usar as mesmas trilhas sonoras que ele usa é uma cópia, porque a junção disso é o que forma a identidade do canal do Digo. Outro exemplo que eu posso dar é com o Utopia, que no início do canal usava o efeito de VHS em todo o seu vídeo. Replicar isso em toda a sua edição como Utopia fazia seria copiá-lo, mas usar o efeito VHS em suas produções de forma pontual, como a maioria das pessoas fazem, não seria uma cópia. E isso porque o efeito VHS é um efeito comum, não é nenhuma elaboração exclusiva do Utopia, e ele não se tornou detentor do efeito só porque ele usava até não dar mais. O problema com o Oda é que sua edição é muito restrita, e se de 4 ou 5 coisas que ele usa, você tira 2 que são padrões, que fazem parte do básico do efeito, logo de cara acaba passando a impressão de que você tirou muito da edição dele. Mas isso não é culpa da pessoa que quer agregar uma nova técnica à sua edição, sendo essa técnica comum e bem difundida. A culpa é do produtor de conteúdo, que se limita a uma variedade tão pequena de opções e na hora de reclamar faz parecer que estão usurpando tudo do seu trabalho suado, mesmo que usem apenas a coisa mais básica da técnica. E eu estou aqui falando muito disso de agregar, de utilizar o básico da técnica de edição, porque o Oda, ao contrário do que ele e seus advogados dizem, tem um discurso que praticamente condena quem simplesmente usa o efeito do reflexo, taxando eles como cópias, que copiam um pouco, mas que ainda assim
copiam. E de quebra, ainda traz exemplos de pessoas que não estão copiando ele como ele diz que estão fazendo. Mas daqui a pouco eu falo disso. Eu concordo com você, Oda, que passar por uma experiência de plágio é uma merda, e se aquele canal que você mencionou realmente te copia de ponta a ponta na edição, como você diz, aí sim a gente pode discutir sobre esse assunto. Se quiser falar de canais que estão pegando toda a sua identidade visual, ou daqueles que repostam seus vídeos, beleza, eu super te apoio. Mas vim pra cá dizer que quem tem um simples gesto de usar o reflexo são cópias do seu canal é de lascar, meu amigo. E a pior parte disso é que seus inscritos vão pela mesma linha de raciocínio. Eu vejo muitos vídeos e sempre que eu via um em que em algum momento a edição tinha uma letra com esse efeito de reflexo no chão, eu sempre ouvi: ah lá, ele usou o efeito do Oda. E eu nunca entendi porque eu aprendi isso com o Apollo e com tutoriais dos gringos. Até mesmo pesquisando sobre como fazer glitch no After, eu acabei achando esse vídeo que no meio do processo principal mostra como fazer um chão reflexivo como um bônus, o que só deixa mais claro o tanto que essa técnica é comum. Então eu sempre achei que atribuir essa autoria a ele fosse algo totalmente errado e problemático, porque eu sentia que em algum momento isso ia dar bosta e logo teríamos os soldadinhos do Oda apontando os plagiadores do seu youtuber favorito. Mas dessa vez foi o próprio general que resolveu tomar a frente do batalhão. E desde cedo, com essas mesmas pessoas, eu também vi elas comentarem em alguns canais dizendo o seguinte: gostei da edição, só não copia muito Oda. E isso porque o cara usava uma letra com reflexo no chão. E o que reforça pra mim que ele realmente quis dizer que o simples uso de chãos reflexivos são cópias partidas diretamente dele, para além do que ele mesmo disse no vídeo, é o fato dele mostrar alguns trechos de vídeos de canais que copiaram ele, e dentre eles tem um que eu conheço muito bem e tenho plena certeza de que não é nenhuma cópia descarada do Oda. E essa criadora de conteúdo é a Jun-Li, que tem uma edição divertida e bem diversificada. Essa menina se esforça trazendo vários elementos para sua edição. É algo diferente de qualquer outro canal de opinião ou de comentário por aí. A menina realmente se dedicou e criou seu próprio estilo. Mas opa, você usou efeito de reflexo? Assim não dá, plagiadora. Eu fico muito mal com essa cópia vagabunda que você fez. E ainda teve outro que eu consegui identificar porque ele vaza o título do vídeo do Professor Dark. E o copiador da vez é o Fei, o antigo Digo Fake, que também é outro acusado injustamente, que só faz uso de um texto com reflexo, e isso em momentos pontuais do vídeo, que são poucos inclusive. Sem falar que nem a movimentação de câmera é a mesma como o Oda diz. O cara literalmente pega um trecho isolado do início do vídeo em que o Fei usa melhor essa técnica de edição e utiliza isso pra taxar o cara como um grande copiador barato. Que maravilha, Oda, você tá de parabéns, meu bom. E a melhor parte disso tudo são os advogados não remunerados dizendo: mas ele disse que estavam copiando completamente a edição dele e se refere somente a essas pessoas. Não tem nada a ver com quem só faz o uso do efeito do reflexo. O próprio Oda diz o contrário no vídeo. Já vi 2 exemplos onde a história não é bem essa, mas deve ser só um delírio coletivo. Certamente o problema sou eu, que sou burro e não sei interpretar o vídeo. É de praxe, a cegueira e a tolice de gente sem nenhum senso crítico sempre prevalecendo. É impressionante como as coisas não mudam. Eu não tenho como verificar todos os canais que ele mostra no vídeo, eu não conheço ou não identifiquei a todos. Mas só pelo que ele disse e por ter mostrado o Fei e a Jun-Li no vídeo, inclusive a mesma garota que aparentemente já tinha conversado no Discord sobre isso com ele, ou seja, parece que tivemos alguma cobrança sobre o uso dos reflexos na edição dela, fica mais do que claro pra mim que ele quis sim dizer que a exclusividade dos reflexos deveria ser dele, e tudo parte como uma cópia ou inspiração diretamente da fonte, no caso, o próprio Oda. Eu não sou de desmerecer o trabalho de ninguém, mas Oda, baixa a bola com esse teu comentário de eu trabalhei por anos pra chegar nesse nível, o conjunto de técnicas e efeitos foi sim desenvolvido por mim. Primeiro, não foram, até a ambientação, que é a corzinha que fica no fundo pra não ficar tudo preto, nem isso foi criado por você. E na minha rápida pesquisa eu achei um canal que faz exatamente isso, os tais tutoriais de como fazer a edição do Oda que você disse que não existiam. Ah, Rafael, mas e o movimento de câmera? Essa é a coisa mais básica que você, como editor, vai aprender se quiser dar o próximo passo na edição. Eu mesmo, há 10 meses atrás, já estava começando a aplicar isso nas minhas edições. E adivinha só de onde eu tirei isso na época? De canais de Rap Geek com tipografia e, pasmem, do canal do Utopia, de um vídeo sobre a Tia Estelar, quando a edição dele resolveu dar o ar da graça e saiu da mesmice por alguns segundos. E vamos combinar, Oda, isso é só movimento de câmera com suavização editada no gráfico de velocidade. Para de ficar falando como se essa fosse a ideia do século que só você, o Einstein programador, poderia ter tido. Se não fosse você quem, e presta atenção na palavra,
popularizasse isso no nicho da opinião, seria outro, simples assim. Não precisa ficar se sentindo a última bolachinha do pacote, você não é o Coringa do Batman ou o Megatron do Optimus Prime pra ficar dizendo: vocês seriam o que sem mim? Está na hora de descobrir. Era só uma questão de tempo até aparecer alguém que fizesse isso, assim como funciona para grande parte das coisas que já foram criadas ou que foram descobertas ao longo da história. Se não fossem as pessoas que nós conhecemos atualmente como os autores, certamente apareceriam outras para fazer o mesmo. Ainda mais se tratando de algo tão simples como o problema em questão. Mas vamos jogar mais no raso. Imagina se o Golart e o Azul, no ápice de suas caras de pau, resolvessem reclamar de todos aqueles que gravam vídeos de opinião com gameplay de fundo. Você estaria copiando eles que só fizeram importar um estilo de vídeo lá da gringa? Pois é, meu amigo. Sabe qual é a sua diferença pro Cocielo e pro Whindersson que você exemplifica no seu vídeo? Eles foram copiados em personalidade, estilo de apresentação, naturalidade e na ideia de quadros que foram criados por eles. Já você usa um estilo de edição conhecido, populariza ele no meio da opinião / comentário e se acha no direito de se colocar na posição de dono de alguma coisa só por causa disso. Fora que praticamente faz advertências e proibições quanto ao uso do efeito. Mentira, seu mau caráter! Ele nunca proibiu ninguém de fazer nada! Vocês são copiadores sem bom senso. Que jeito diferente e interessante de incentivar as pessoas. E novamente, isso é baseado no que ele diz no vídeo. Se isso era pra ser só um desabafo, você chutou bem pra fora do gol. Porque parece muito mais alguém com complexo de superioridade se achando super especial enquanto dá paulada em quem usa o mesmo efeito que ele. De novo, concordo que se tiver pessoas que estão realmente copiando todo o estilo dele, deixando seus vídeos exatamente no mesmo formato, ou até mesmo repostando os vídeos, eu concordo que elas estão erradas. Deviam tomar vergonha na cara, deixar de ser preguiçosos e procurarem ser mais autênticos. Mas o simples fato de usar o reflexo, textos ou qualquer outra coisa refletindo, não é uma cópia. Isso é uma técnica de edição, e se fosse pra ficar tomando carteirada a cada efeito ou técnica que já foi muito usada por alguém, muita gente estaria ferrada, inclusive o Oda. Porque nem o que ele usava no início do canal era inteiramente criação dele, e muito menos o que ele usa hoje. Que tal devolver pro Digo esse zoom in, zoom out aqui? Ou que tal devolver pro Bars essa ideia de dar movimento ao thumbnail? Mas o que ele usa é um desenho, Rafael. Não seja por isso, então vamos devolver ao Guilherme Freitas a ideia que você copiou do canal Brush Rush. E aí, programador, me diga você, isso parece ter alguma lógica? Olha, Oda, eu não te odeio e nem quero que você desista do canal, mas você precisa amadurecer muito nessas questões. Primeiro, por passar a ideia de que tudo que envolve o reflexo e a movimentação de câmera partem e convergem em você, chamando canais que você viu usando esse efeito de copiadores, e se tratando do Fei e principalmente da Chun-Li, sem dúvidas essa é uma acusação bem injusta. Dos outros eu não tenho como confirmar nada, mas isso já demonstra que essa ideia errada que você tem sobre as coisas não é um devaneio meu ou uma deficiência de interpretação. Basta ver o seu vídeo e ouvir o que você fala. Você reclama das pessoas que copiam a identidade do canal por completo, tratando eles como pessoas em um estágio terminal de plagiadores, o que eu não chego a discordar, mas você também faz questão de fazer uma separação só pra classificar pessoas que copiam você, nem que seja só um pouquinho. E isso é usar o texto e o reflexo. Simplesmente patético. Você só foi o cara que gerou popularidade para um efeito bonito e prático de colocar na edição. Pois é, grandes revelações. O efeito de reflexo não tem nada de complexo. Te copiarem replicando todas as suas ideias é uma coisa, usarem pontualmente um efeito e estilo comum de edição é outra. Se não fosse assim, ninguém poderia usar quaisquer efeitos ou transições porque eles já foram usados primeiro por alguém. E você também cairia nessa matemática de doente, porque eu sinto lhe informar, você não é um poço de originalidade. Tá maluco? Ainda bem que o Oda não me conheceu antes de fazer esse vídeo. Imagina que terrível seria receber um puxão de orelha por ter usado esse efeito no meu vídeo. Certeza que eu passaria muitas horas de choro no banho. Você disse que não é o criador do efeito, mas demonstra que sente o contrário quando vai puxar a orelha de canais que sequer te copiam realmente ou só fazem uso vez ou outra de um efeito que nem é seu, e chegando até a diversificar de um jeito próprio para sair do layout padrão. Também demonstra o contrário quando você diz que se sente um trabalho de escola em que só você
você trabalha, mas todo mundo leva o crédito. E que belo exemplo merda dentro de um contexto em que você não é dono do efeito, nem fez tudo isso do zero e já é erradamente autenticado como o cara que criou essa edição pelos seus próprios inscritos. Mas é claro, ele fica triste e desolado porque os créditos não são dados devidamente a ele. Coitado, falta tanta visibilidade e reconhecimento pra essa pobre alma. Ai gente, me desculpa, eu não consegui me conter. Você diz que é o conjunto que pertence a você, mas só de usarem o básico do reflexo, já temos copiadores sem bom senso à solta por aí. Sinceramente, eu realmente não sei se você sabe identificar a diferença entre o que é uma cópia e o que não é. Então só pra fechar, não foi o Oda quem criou esse efeito, ele já existe há um bom tempo. Reflexo no chão e movimento de câmera 3D não são identidades visuais de um canal, são técnicas de edição. E se sua intenção com esse vídeo era desabafar e falar de pessoas que realmente te copiam, você falhou miseravelmente no seu discurso e com seus exemplos que não batem com a descrição inicial daquilo que você mesmo apresenta. Enfim, esse roteiro não ficou dos melhores, mas eu espero de verdade que tudo tenha ficado bem claro no que diz respeito a esse vídeo do Oda. Eu espero que de alguma forma você tenha gostado, e se você gostou, deixa o seu like e se inscreve para acompanhar a gente tentando crescer nesse mundo marginalizado de plágio desenfreado. Muito obrigado mesmo para você que me assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. É isso aí, mano. E não liga pra esse pessoal que tá comentando bosta. Eles nunca criaram algo do zero e não sabem o que é ter sua originalidade copiada. Até palhaço cansa de passar vergonha. Mas no mínimo podemos dizer que ele é sensato bastante para saber a hora de ficar calado.